Pai, que Tu venhas, meu Pai, abrir o nosso coração para a palavra que será pregada, Senhor, para tudo aquilo que está acontecendo nessa igreja, que o nosso coração venha estar aberto, meu Pai, sedento para ouvir a Tua voz, sedento para reconhecer o quanto Tu és poderoso, meu Pai. Que a Tua obra venha a crescer neste mundo, meu Pai, que cada vez mais vidas venham Te reconhecer como o único e suficiente Salvador, que venham ser salvas, restauradas, meu Pai, que a sua vida venha a melhorar, que a vida dessas pessoas venha a melhorar, porque nós passaremos, porque elas passarão a lutar, meu Pai, contigo, meu Pai, contigo ao lado, Senhor. Não lutarão mais sozinhas, Senhor. Nos usa nessa noite, meu Pai, abençoa, meu Pai, a cada um que está aqui presente, cada um que está aqui presente no culto, na igreja, Senhor, a cada um que está Te louvando em suas casas, meu Pai, agora neste momento. Senhor Deus amado, que a Tua palavra venha a ser manifesta, que o nosso coração venha a sair transbordante de alegria, transbordante de paz, transbordante de esperança, principalmente, porque os dias são maus, Senhor, mas Tu tens o refrigério, Tu tens o bálsamo que nos cura, o bálsamo que nos salva, o bálsamo que nos purifica, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus eu Te entrego esse momento. Ó Senhor, sei comigo, sei com Teu povo dessa igreja, Senhor. Aleluia, Senhor. Amém, Senhor. Podeis assentar. Alguém sabe quando foi criada a primeira universidade do mundo? Alguém tem ideia? O termo universidade foi, no mundo secular, surgiu no 1088, a Universidade de Bolonha, que foi quando se juntaram vários alunos, estudantes, se juntaram e criaram o conceito de universidade. O local onde você tem diversos cursos, e que você aprende em diferentes temas. Para nós, o cristão, a universidade foi criada lá no Jardim do Éden. E o professor era o próprio Deus. A palavra diz que Deus diariamente estava ali com Adão e Eva, os ensinando, estava ali com eles conversando, e ali eles estavam aprendendo tudo aquilo que deveria ser aprendido. Ali eles viviam no paraíso, no algo bom, em momentos felizes ali. E ali eles passavam por provas. Eles passaram por uma grande prova, que foi uma prova de obediência. Eles não foram felizes nessa prova de obediência. E ali receberam a consequência por essa desobediência. Uma prova como existe no mundo secular, numa universidade que a gente faz. A gente estuda, alguém nos ensina e a gente faz provas. A gente tem todo domingo escola bíblica dominical, em que crianças, jovens, adultos vêm aqui discutir sobre a palavra do Senhor. É aquele momento que é se dado a voz a todo mundo para que todos venham, tirem dúvida, conversem, discutam a palavra de Deus e aqui se aprendam. E aí se aprende. Mas Deus também tem várias tem na sua universidade, que é que eu vou chamar de universidade da vida, para a qual todos nós passamos. Tem uma disciplina que ninguém gosta de tocar nela. Ninguém gosta de passar por ela. Quem fez curso de exatas, meu Deus, falou em cálculo 1, 2, 3 e 4, física 1, 2, 3 e 4, treme na base, porque são extremamente difíceis. Na Universidade da Vida a gente também tem uma disciplina que a gente não gosta de passar, e que o pastor já até introduziu ela, que é a escola da aflição, a escola da luta, a escola da tribulação, aquela por a qual todos nós passamos e que nenhum de nós gosta de passar por ela. Alguém aqui já
já teve oportunidade, já passou por momentos na vida difíceis, todos nós. Houveram pessoas que já tiveram batalhas no campo amoroso, separações, contendas. No trabalho, pessoas que já faliram empresas, recomeçaram, faliram, recomeçaram. Perderam a sua casa, porque muitas vezes não teve condições de quitar o financiamento. Perdeu um ente querido. Passamos por 2 anos aí em que muitas pessoas perderam muitos entes queridos. Foram 2 anos difíceis. Foi o momento que a nossa geração sentiu que está ali no livro de Apocalipse, quando ele fala de grandes pestes que assolarão a nossa terra, em que diz que morre a terça parte. Imagina a terça parte da humanidade se perdendo. Passamos por uma pandemia que morreu, acho que no Brasil, em torno de 2 a 3% das pessoas. Mas creio que cada um de vocês conhece alguém que tenha passado por essa aflição, se você mesmo não passou por esse momento difícil. A aflição é aquele momento que a gente passa por luta, por dificuldade, se sente aflito por algo que a gente não causou. Eu não estou falando da aflição da pessoa que no final de semana gastou tudo que pôde e o que não pôde no shopping e estourou o cartão de crédito e agora está aflito porque não vai ter condições de pagar. Eu não estou falando desse tipo de aflição, que essa aflição somos nós que causamos. Deus também tem remédio para ela. Deus também tem a sabedoria para nos dar para vencer esse tipo de aflição. Eu não estou falando dessa. Eu estou falando daquelas aflições que a gente não causa, que a gente não pede para que ela aconteça na nossa vida. Eu estou falando deste tipo de aflição que atinge a cada um de nós, cada um dos nossos dias, em níveis e momentos e formas diferentes. Então peço que você abra a sua Bíblia no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1. Falarei de uma pessoa que ela tem pós-doutorado em aflição. Escreveu livros, diversos livros sobre aflição. O nome dessa pessoa foi Davi. No livro de 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz o seguinte: representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi, em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu que liderava Israel em todas as batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o meu governante. Esse aqui sai no momento de uma fase da vida de Davi, quando ele tinha 30 anos de idade. Está iniciando uma nova fase na vida de Davi, em que ele foi coroado rei de Israel. Ele já era nesse momento o rei de Judá, e neste capítulo ele se torna rei de Israel, unificando todo o reino. Mas agora vamos voltar um pouco nossa Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 16. A partir do versículo 11.
1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-te e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. No 14 diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, o espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. A palavra de hoje eu vou falar um pouquinho sobre esses dois momentos. Momento em que Davi é ungido rei por Samuel. Ninguém sabia ali naquele momento. Samuel não declarou que era por esse motivo que ele estava sendo ungido. Seu pai nem ele sabia que era por aquele motivo que ele estava sendo ungido. Até o momento que ele se torna rei de Israel. Se você conhece essa história, você sabe que a partir desse momento, Davi passou a ter perante os homens um destaque muito maior. A gente se lembra muito do Davi que derrotou Golias, mas a gente se esquece muitas vezes do Davi que lutou com um leão e um urso. Quem aqui gostaria de lutar com um leão e um urso? Quem aqui sobreviveria a um leão e um urso? Quando eu era menor, na cidade em que eu morava, lá no Pará, a gente morava no meio da mata mesmo, não era em oca, mas era em casa, tinha um local. Não era em oca, todo mundo acha que lá no Pará só é índio, mas não. A gente morava numa casa, mas estava no meio da floresta. A gente morava numa cidade que estava bem cercada de floresta. E eu me lembro que ocorreu um caso, uma onça veio a ceifar a vida de um garoto. E era bem no local onde a gente tinha uma pista de bicicross, então todo menino daquela época brincava naquele local. Se sujava de barro, passava a tarde toda brincando ali naquele local. Finais de semana e período de férias, era lotado. E naquele momento, calhou de estarem algumas crianças e uma onça pegou essa criança. Isso aí foi sua vida. E naquele momento se houve uma comoção geral e a gente passou e a gente teve um momento de treinamento dentro da escola para aprender a lidar com esse tipo de situação. Assim como os japoneses têm treinamento para quando houver terremoto, a gente não tem aqui porque a gente não tem histórico de terremoto, mas se tivesse, teríamos. Temos aqui treinamento de incêndio. Quando no caso de incêndio, se estivermos em prédios, todo mundo passou por treinamento. Prédios grandes, sempre isso é obrigatório. E chegaram no colégio a instrução que nos deram: se você se deparar com uma onça, não corra, não demonstre medo e olhe nos olhos dela. Gente, eu não consigo olhar nos olhos do meu cachorrinho, que de vez em quando ele quer virar um pitbull, quer virar um leão. Não consigo olhar. Essa é a instrução que deram pra gente. Imagina esse tipo de instrução. Imagina passar por um tipo de tribulação dessa, um tipo de luta dessa.
É algo inimaginável para a gente. A gente não consegue imaginar passar por uma luta dessa. Mas o cristão, ele tem que saber que lutas e tribulações, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, está lá em Salmos 34:19. O justo passa por muitas adversidades, tribulações, mas o Senhor o livra de todas. A palavra não diz de algumas, a palavra nos diz de todas. Ela diz primeiramente: o justo é livrado de todas as tribulações. O justo será livrado de todas as tribulações. Você nunca vai perder para uma aflição. É promessa de Deus para a nossa vida. Nenhum de nós nunca perderá para uma aflição. Se você tiver fé, se você tiver confiança naquilo que está escrito na palavra de Deus, a gente nunca vai se deixar perder para uma aflição. Não significa que a gente não sentirá dor, não significa que a gente não sentirá medo, não significa que a gente não ficará triste, não significa que a gente terá momentos que a gente irá querer até desistir. Porque nós não somos super-heróis que aguentamos tudo. Mas nós temos que olhar para a palavra como essas e termos esperança. Se Deus disse que nos livrará de todas as aflições, Ele cumprirá isso em nossa vida. Ele cumprirá isso em nossa vida, porque nós somos filhos dEle, nós somos escolhidos dEle, e nós escolhemos não lutar só. A escola da aflição de Deus, porque eu estou falando que é a aflição. Pense você por cada aflição que você passou na sua vida. Se você teve o mínimo de sabedoria, você tirou coisas boas e aprendizado em cada uma delas. E ela formou seu caráter, ela formou quem você é hoje em dia. Cada luta, cada dificuldade pela qual você passou representa uma notinha no seu currículo de cristão, que você vai passando de fé em fé, de luta em luta, de batalha em batalha, vencendo e caminhando em direção a Deus. O nosso destino é treinado pelas aflições. Em Salmos 25:17, a angústia do meu coração se multiplicam. Liberta-me da minha aflição. Na sua aflição, Salmo 107:19, na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Aqui eu tenho duas palavras de contraposto. Tem momentos em que a gente vai dizer para que a gente seja liberto da aflição que a gente está passando. Mas aqui tem a fórmula, em Salmos 107:19, está a fórmula para a gente se livrar dela. Na sua aflição, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Tribulação a gente não vence sozinho, tribulação a gente vence com ajuda. Tribulação a gente vence de joelho. Tribulação a gente vence clamando a Deus por socorro. Tribulação a gente vence clamando a Deus por sabedoria. Tribulação a gente vence pedindo a Deus que nos dê conforto e que nos dê esperança para vencer cada um desses momentos. Porque a certeza Deus já nos deu que a gente
passará por ela, nós sairemos vencedores dela. Não há tribulação que dure para sempre. Há homem e mulher que não quer aprender na tribulação e repete, porque nunca quer aprender com a tribulação que está passando, e repete a disciplina. Mas aquele que busca no Senhor sabedoria, conforto e discernimento, recebe do Senhor tudo aquilo que está pedindo. Recebe do Senhor estratégia, recebe do Senhor paz, recebe do Senhor sabedoria e consegue vencer cada uma dessas aflições. Davi ali foi perseguido nesse momento onde a gente tem esses dois momentos em que ele é ungido e em que ele se torna rei de Israel. Tendo ainda Saul sendo rei, ele foi ungido rei em segredo, porque se Saul soubesse, iria matá-lo. Ele foi perseguido por quem? Pelo próprio Saul. Davi passando por todas as tribulações, mas ele não ficou falando para todo mundo que ele deveria ser o rei de Israel. O povo foi a ele e disse: você és carne da nossa carne. Para ser um presidente no Brasil, um dos requisitos para qualquer um se candidatar é que seja brasileiro. Você é carne da nossa carne. Mas o segundo requisito em que as pessoas, o povo ali se reuniu para ungir Davi como rei, diz sobre como ele se portava. Nas nossas batalhas, mesmo Saul sendo rei, eras tu que estava à nossa frente. As lutas e tribulações nos dirão quem nós somos. As pessoas perceberão quem nós somos através das nossas lutas e tribulações. Nossos filhos perceberão quem nós somos através das nossas lutas e tribulações. O exemplo de Davi foi conquistando todo aquele povo. O Espírito do Senhor só estava sobre ele quando ele foi ungido. Isso não o tirou de nenhuma tribulação. Você abre o livro de Salmos, está repleto de salmos de Davi, antes e depois dele ser coroado rei, principalmente depois que ele foi coroado rei, dele se lamentando das tribulações em que ele estava passando. Até quem te persegue tem um propósito no seu destino. Até quem O caráter de Davi não teria sido formado se Saul não tivesse perseguido. Se Saul não tentasse matá-lo, o caráter dele não teria sido forjado para se tornar o rei de Israel, que ele se tornou depois de em torno de 18 anos. O caráter dele foi formado por essa tribulação. E sabe quando a gente vê que é o caráter de um homem cristão? Quando começaram a matar Saul e os filhos de Saul, a gente não vê um Davi feliz por aquilo que estava acontecendo. A gente não vê um Davi feliz. Na verdade, a gente vê um Davi irado, triste, insatisfeito com tudo aquilo que tinham feito com os filhos. Quando um dos filhos de Saul morre, Davi diz assim: Davi respondeu a Racabe e Baná, seu irmão, filhos de Rimon de Bereote. Esses foram os que mataram um dos filhos de Davi, um dos filhos de Saul. Juro pelo nome do Senhor
que me tem livrado de todas as aflições. Quando o homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei, em Ziclague, como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora, que homens ímpios mataram um inocente, em sua própria casa, em sua própria cama, vou castigá-lo e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Isso é caráter forjado nas lutas. Isso é caráter forjado nas tribulações. Isso é caráter forjado no homem que recebeu o Espírito de Deus quando foi ungido e ouvia a voz do Espírito Santo. Todos nós recebemos o Espírito Santo. Ele está aqui no meio de nós e todo o tempo ele está falando nos nossos ouvidos, e muitas vezes a gente não escuta. Davi escutou e ele não ficou alegre porque o seu inimigo tinha morrido. Na verdade, aquilo formou o seu caráter para tudo aquilo que iria acontecer na sua vida. A sua justiça se manifestou em até momentos em que ele deveria se alegrar pela morte do seu inimigo. O seu caráter se manifestou ali naquele momento em que ele não se alegrou e detestou aquilo que tinha acontecido com aquelas pessoas. Isso é caráter. Deus vai nos dando pistas do nosso destino. Após Davi ser ungido, ele era um menor, ele era uma criança, ele era um adolescente ainda. Ele foi para o campo de batalha, sabia que tinha um filisteu que passou vários dias humilhando o povo de Israel, porque ele era um gigante. E foi perguntado a ele: como é que tu vai enfrentar esse gigante? Quando ele se colocou para enfrentar aquele gigante, como é que você vai se colocar perante esse gigante? Você é tão pequeno, franzino, você vai ser esmagado por ele. Mas Davi se lembrou daquilo que tinha acontecido, da escolinha de aflição que ele tinha passado, quando ele enfrentou os animais, o leão e o urso, para defender as suas ovelhas. Isso se manifesta quando a gente enfrenta batalhas e lutas para defender os nossos filhos. O nosso instinto de defesa, de sabedoria, de querer sempre o melhor para aqueles que nos cercam, nos faz ter força para enfrentar leões, gigantes mais à frente. Nos faz ter discernimento. As aflições são todas permitidas por Deus. Para que elas nos amadureçam para aquilo que estava chegando. Mais uma vez, se Davi não tivesse sido perseguido, ele não teria o caráter de um verdadeiro rei que Israel precisava. Saul foi levantado como rei, mas desobedeceu ao Senhor. Escolheu o caminho que desagradava ao Senhor. Assim como a maioria dos reis de Israel, estatisticamente, a maioria se afastou dos caminhos do Senhor quando estava no poder. E Deus não se agradou de nenhum deles. Davi, mesmo nas suas imperfeições, ele foi tido em nossa Bíblia, a gente tem ele como homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era um homem sem falhas. Na verdade, a Bíblia não deixou de relatar as várias falhas que Davi cometeu durante seu reinado.
Não deixou de relatar nenhuma. Se é um livro que eu gosto, é a Bíblia. Que quando você lê biografias sobre pessoas, você não vê nada ruim sobre elas. Pega a biografia de qualquer um desses líderes que passaram pela humanidade, a gente não vai ver as partes ruins deles. Principalmente se for uma autobiografia, a gente não vai falar mal de nós mesmos. Alguém vai falar mal de si mesmo? Creio que ninguém. Mas a Bíblia deixou escrito por cada uma das falhas que as pessoas cometeram na história da Bíblia, na nossa história como cristão, na história da igreja de Cristo. Mas Davi era um homem que se arrependia. Davi era um homem que buscava a sabedoria. Davi era um homem que aprendia com cada uma delas. Não dá para pular esses momentos. Não é a amarelinha que a gente pula de um quadrado para outro. A gente tem que passar por cada uma delas. As aflições. Tem uma mulher que eu gosto muito, que ela faleceu esse ano, que é a Ludmila Feber. Tem uma das frases que ela disse o seguinte: ao lançar um olhar cuidadoso sobre minha história, vejo um caminho pontuado por muitas lutas. No entanto, me chama a atenção o desejo que sempre tive de buscar compreender e reanalisar o chamado, a missão, aquilo a que também chamo de senso de destino. Todo mundo sabe que ela lutou contra o câncer por vários anos. E sempre ali ela estava declarando a vitória. Ela sabia que em qualquer momento ela poderia vir a falecer. Mas ela sabia que tudo aquilo que ela tinha feito, e ela sabia, ela tinha o alvo, em que várias músicas ela cantou sobre isso, sobre as batalhas do dia a dia, para que ela pudesse vencer cada uma delas e ter um espírito guerreiro, com um espírito guerreiro. Na aflição você vai mostrar para todo mundo quem você é. Tem uma moça trabalhando com lá na nossa empresa, em que ela, nos primeiros dias que ela veio trabalhar conosco, ela falou que não se sentia olhada por Deus, tudo. Ela estava num momento de dificuldade. Aí eu falei: como assim? Às vezes eu me sinto só, desamparada. Aí eu falei para ela: você tem noção do que aconteceu com você? Minha esposa praticamente bateu na tua porta para te oferecer um emprego, para que você estivesse aqui. E sabe por que você recebeu essa oportunidade hoje? Foi porque há 3 anos atrás, como nós éramos da mesma igreja, a gente percebeu o quanto você era diferente dos demais. E até hoje só trabalhou com a gente jovens em que a gente observou primeiro na igreja como ele era. E os 3 que trabalharam contigo, você é a terceira, só vieram por isso.
Então, antes de você dizer que ninguém está olhando para o que você faz, nada do que o justo faz, ele faz em vão. Deus observa e aquele que nos cerca observa também. E no momento certo, no momento oportuno, porque este momento pertence a Deus, você será honrado, você será restituído, você passará por essa aflição. Pessoas chegarão para você e chegarão para você com promoções no seu trabalho. Oportunidades de negócio aparecerão para você que você não estava esperando. Portas de emprego se abrirão para você, porque você continua sendo justo apesar de tudo que você está vivendo. Que você continua andando com justiça, com sabedoria. Que você continua caminhando com Cristo, mesmo com tudo aquilo que está vivendo. E no momento certo, pessoas começarão a chegar a você e lhe darão dica do próximo passo. Verdadeiros amigos lhe virão para dar conselhos, porque seu coração está aberto para recebê-los. Pessoas mais sábias chegarão com você e abrirão portas pela qual você não esperava, mas que você nem sabia que você estava se preparando para que quando ela fosse aberta, você estivesse preparada para cruzá-la e ser mais do que vencedor, porque essa é a promessa de Cristo. Essa é a promessa que Deus tem para cada um de nós. Por isso eu digo para vocês, na próxima aflição pela qual você passar, não tente fugir. Não tente se esconder. Enfrente-a. Sacuda a poeira e vá em frente. Porque a tua promessa não muda, ela já foi decretada. O fim dela já está escrito. Só depende de nós trilharmos o caminho para que ela se cumpra. O tempo de Deus é perfeito. Não duvide dele. A gente acha que ela está durando muito, mas é o tempo de Deus na nossa vida. Devemos esperar, porque ela vai passar e outra vai seguindo a chegar novamente. Eu encerro com João 16:33. Quem puder abrir. Aquilo que a gente leu inicialmente em Salmo 34:19, no Antigo Testamento, agora foi transcrito por Jesus de uma outra forma mais clara. Caso você não tenha entendido aquilo que foi escrito no livro de Salmos, Jesus transcreveu ela de uma forma que seja mais palatável para cada um de nós, entendível. Jesus disse assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo.
Tenha ânimo, meu irmão. Jesus venceu o mundo. A chave da vitória já está em nossas mãos. Toma posse dela. A chave da vitória já está contigo. Não perca ela. Não deixe ela passar. Não deixe ela escorregar perante suas mãos, porque ela é tua. Isso não é demagogia. Isso é certeza, isso é verdade. Isso é promessa para cada um de nós. Eu sei que todos nós passamos por elas. Mas que tenhamos fé e esperança, que logo, logo elas passarão. E nós sobreviveremos a ela, porque ela é promessa de Deus. A decisão é sua. Ou ouve a palavra e busca a fé no Senhor, busca fé, sabedoria e esperança no Senhor, ou senta e chora. Porque quem luta sozinho só vai sentar e chorar. Agora quem luta com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores ao seu lado, meu amigo, é como Davi enfrentando o leão e Davi enfrentando Golias ali na frente. Vai sem medo. Pode vir, circunciso. Que o Deus que criou os céus e a terra está ao meu lado. Está ao teu lado. Vamos ficar de pé, gente? Vamos orar. Quero pedir um voto de fé. Cada um de vocês sabe o que está passando. Cada um de nós temos aflições aqui pela qual nós passamos. Em vários campos da nossa vida tem coisas que nos afligem, lutas que nos perturbam, que nos tiram do sono, que nos deixam ansiosos, que nos deixam pensativos, que tiram o nosso sono. Quero fazer um desafio para você. Às vezes a gente se esquece do que a palavra disse para a gente. Às vezes a gente se esquece que o justo passa muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Às vezes a gente se esquece que neste mundo teremos aflições. Contudo, devemos ter ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Coloque a sua aflição perante o Senhor agora. Coloque sua aflição perante Ele, porque Ele está com os ouvidinhos abertos para ouvir a sua voz. Creia, porque Ele vai te dar a vitória. É promessa.